da minha vida. Diga para Ele isso. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e eu nunca me cansarei, Senhor, e nunca me cansarei. Então ouça a voz do Senhor. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu, e me leva até o céu. Quem sabe quantas coisas você já viu, você tem visto? Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Meu Deus, nós estamos, meu Deus, na tua presença, Pai, e nós pedimos que o teu Espírito Santo esteja neste lugar, Senhor, que o Senhor venha manifestar o teu poder nessa noite de domingo, Senhor. Meu Deus, porque é uma promessa. O Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. É o que a igreja está fazendo, meu Deus. É o que os irmãos, as irmãs estão fazendo, Pai, nesse domingo de Santa Ceia. Ah, meu Deus, se nós estamos aqui é porque há uma promessa, Pai. Porque há uma promessa, meu Deus, de que nós alcançaremos, Pai, a salvação. Há uma promessa, meu Deus, de que nós comeremos o melhor dessa terra, Pai. Porque a tua palavra diz: se quiserdes e ouvirdes, se aceitardes a minha palavra, se cumprirdes a minha palavra, você vai passar a comer o melhor dessa terra. Abra o teu coração nessa noite. Não há ferrolhos nem portas que te impeçam de você alcançar a bênção do Senhor. A Bíblia diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então vai abrindo teus lábios nessa noite, vai buscando ao Senhor, vai orando, vai tirando dentro do teu coração a mágoa, vai tirando o ressentimento dentro do teu coração. Homem de Deus, vai orando, se entregue diante do Senhor, abandona o ego, abandone o teu eu e prefira que o eu do Senhor esteja sobre a tua vida. Se dobre, mulher de Deus, agora. Vai levantando a tua voz,
Vai dizendo para o Senhor que a tua vida é dele, que o teu coração é do Senhor e que não há ninguém além dele na sua vida. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Diga para o Senhor que você está disposto a lutar pela tua família, lutar pelo teu casamento, pelos teus filhos, lutar pela tua vida. Diga para o Senhor, porque o Senhor disse: aqueles que me buscam, estes de nada têm falta. Os que me buscam, estes vão me encontrar. Então nessa noite, Pai, nós estamos dispostos a buscar o Senhor, estamos dispostos a nos entregar totalmente ao teu Espírito, Pai, e ver o Senhor derramar neste lugar da tua presença, ver o Senhor manifestar aqui, Pai, através da cura, através da libertação, através, meu Deus, das maravilhas do Senhor, porque não há nada, Pai, que impeça, meu Deus, alguém de buscar o Senhor. Não há nada, meu Deus, que impeça alguém de alcançar as promessas do Senhor. E por isso que nós estamos aqui hoje, Deus, buscando a tua presença. Oh, não há ferrolhos, nem portas que impeçam, Deus, a bênção de chegar. Oh, aleluias. Oh, aleluias, Pai. E se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa. Que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma, a tempestade está se acalmando. A batalha está sendo vencida, meu irmão. A batalha está sendo vencida, minha irmã. A tempestade está passando, está cessando. É uma promessa do Senhor. Oh, aleluias. É puro. Ela é escudo, Senhor. Balabalaba. Erga as tuas mãos para o alto e diga: Senhor, meu Deus, obrigado por eu estar aqui nessa noite. Diga: eu preciso, Senhor, da ajuda do Senhor. Eu preciso do fortalecimento. Diga: eu preciso de uma transformação na minha vida, Pai, para que eu possa ver a bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre o meu lar. Diga: fala comigo nessa noite, Senhor. Fala comigo. Diga: eu dou liberdade para o Senhor tratar as minhas feridas, para que eu possa sair daqui hoje com a minha vitória. Diga: em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém, Jesus. Pode aplaudir bem forte o nosso Deus? Pode aplaudir o nosso bom Deus? Diga glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Pode sentar no seu lugar, fique bem à vontade, em nome de Jesus. Pedi para minha esposa ali dar uma melhoradinha um pouquinho, tirar um pouco grave do meu microfone. Os irmãos estão bem? Tudo na paz? Bastante chuva também por lá? Bastante, né? Irmãos, assim, a primeira coisa que eu quero falar aqui, desejar um feliz Dia das Mães para as irmãs, amém? E aquelas que desejam, né, de ser mãe também, que Deus venha abençoar grandemente em nome de Jesus, amém? Finalzinho, depois a gente tem ali uma lembrancinha para todas as irmãs, né? E assim Deus vai abençoando em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, feliz Dia das Mães e que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, tá? E também assim, eu fiz hoje de manhã uma breve oração. E eu senti no meu coração de fazer agora de novo uma breve oração para aquelas pessoas que perderam alguém. Pastor, eu perdi alguém agora faz pouco tempo. E eu estou muito ferido ainda com isso, estou muito enfraquecido. Eu quero fazer uma breve oração, sentado mesmo no teu lugar mesmo. E eu quero pedir para o Espírito Santo ele te fortalecer em nome de Jesus, amém? Nós estamos vivendo num tempo não só, né, de morte natural, mas essas catástrofes, essas lutas têm trazido um prejuízo muito grande, né? Então é só o Espírito Santo para nos abençoar, amém, irmãos? Só o Espírito Santo para nos fortalecer aí, em nome de Jesus. Então feche os teus olhos onde você está mesmo. Se você é uma pessoa que perdeu alguém conhecido, um amigo, um familiar, feche teus olhos aí. Deixa o pastor abençoar. Pai, eu venho neste momento orar, meu Deus, pela vida desse irmão, dessa irmã, que talvez tenha perdido um ente querido.
tenha perdido um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, ou de repente até, meu Deus, alguém que está longe aqui da cidade de Dois Irmãos. E isso tem enfraquecido a vida dessa irmã e desse irmão. Pai, eu peço, meu Deus, a bênção do fortalecimento, Senhor. Meu Deus, coloca o teu espírito em ação, Pai. E se tiver, meu Deus, qualquer enfraquecimento, Pai, que o Senhor venha agora abençoar essa pessoa, Pai. E venha tirar do coração o desânimo, a tristeza. Venha tirar a solidão. Venha tirar tudo aquilo que enfraquece o corpo, a alma, o espírito dessa pessoa. Venha libertar essa pessoa, Pai, e venha abençoar. Eu peço que o Senhor sopre o seu espírito, meu Deus, agora, e que traga o fortalecimento para essa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Porque eu creio que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Abençoe e traga, meu Deus, o fortalecimento, eu te peço, em nome de Jesus. E você diga muito obrigado, Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir mais uma vez nosso Deus, irmão. Glória a Deus, então. Vamos então para a palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo de número 28. Abre lá em nome de Jesus. Quem está vindo aos domingos, o pastor ele começou aqui há 3 domingos atrás. Eu comecei a falar a respeito da derrubar as muralhas. Os irmãos estão acompanhando, né? Aí eu já falei, alguns domingos atrás, eu falei sobre disposição. Você precisa ter disposição dentro do teu coração. Falei também sobre você ser capacitado por Deus, né? Para Deus derrubar as muralhas. E falei também semana passada, alguém lembra o que eu falei semana passada? Organização, né? Que Deus ele quer olhar para dentro da tua agenda e ele quer ver o espiritual encaixado também. Aí se Deus ele olha para você e vê que você tem disposição, se ele olha para você, vê que você é uma pessoa que foi capacitada por ele, se ele olha para você e vê que você é uma pessoa organizada, então Deus ele entra em ação e derruba as muralhas, amém? E você passa a conquistar aquilo que ele te prometeu. Diga glória a Deus. Hoje, irmãos, assim é a Santa Ceia do Senhor. E eu estou estudando o livro de Josué, e eu quero trazer uma mensagem hoje também que se encaixa dentro dessa série de mensagens, amém? Derrubando as muralhas. Hoje o tema da nossa mensagem é o quê? Transformação. Diga assim, transformação. Tem que haver uma transformação, irmão. Para que Deus, então, ele derrube as muralhas e você passe a conquistar aquilo que ele te prometeu, amém? Mas essas muralhas, irmão, elas só vão cair se haver uma transformação. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Então abre a tua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo de número 28. Abre aí na sua Bíblia em nome de Jesus. O versículo é o versículo de número 19, irmãos. Eu vou começar nesse texto, que vai falar a respeito também um pouquinho do Davi e da família dele. E depois nós vamos indo adiante, tá? O que vai falar aqui, ó, antes da gente ler? 1 Crônicas 28, versículo 19. Preste bem atenção que o pastor vai falar para você. Isso aqui vai falar quando o Davi estava se despedindo do filho dele. Davi estava morrendo, ele já estava avançado em idade, né? E ele mesmo já sabia que os dias dele já estavam acabando na terra. Então o Davi, então, ele pega, tudo é por escrito, eles fazem, né, antigamente, mas ele conversa com o filho dele, o Salomão. E o Davi, então, ele dá uma instrução para o Salomão. Qual que é a instrução, pastor? Que ele deveria dar continuidade na obra do Senhor. Foi uma instrução que o pai do Salomão, que se chama Davi, ele deu para o seu filho. Chamou Salomão, conversou com Salomão, escreveu, deixou registrado aquilo ali, que o desejo dele, né, era que o filho dele desse continuidade na construção do templo em Jerusalém, amém? Davi, quem sabe, o Davi tinha o sonho de realizar a construção do templo, mas o Senhor ele não permitiu, mas o Davi ele contribuiu de alguma forma, ele tinha uma base financeira muito boa, o Davi ele tinha uma experiência muito grande com o Senhor, o Davi era um homem obediente a Deus, era um homem que servia a Deus, era um homem que houve uma transformação. Então o Davi, ele pediu agora para que o filho dele, o Salomão, desse continuidade nessa obra, amém? E escuta o que o pastor está dizendo, irmão. É isso que Deus ele quer que a gente faça também. Deus ele quer que a gente dê continuidade na obra de Jesus. Só que eu estava falando hoje pela manhã, que dar continuidade na obra de Jesus
exige muita sabedoria. Porque não é muitas vezes você pegar a Bíblia, entenda bem o que o pastor vai dizer, não é você pegar a Bíblia e você sair por aí dizendo, ó, fulano, você é um pecador, você precisa se arrepender. É claro que tem tempo para isso também. Mas eu entendo, irmãos, assim, ó, que dar continuidade na obra do Senhor é você ser uma pessoa educada. Quem é educado aí? Seja sincero com Deus. Né? O que é uma pessoa educada, pastor? É uma pessoa que vai tratar bem o seu próximo, é ou não é? É uma pessoa que não é estúpida, é uma pessoa que não vai ficar xingando, uma pessoa que tem um domínio da sua vida espiritual, não é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que ela pode até estar vivendo em meio a uma catástrofe, em meio a uma destruição, mas ela é uma pessoa que, independente da cor, independente da classe, independente do familiar, é uma pessoa que sempre vai ser o quê? Educada. Fazer a obra de Jesus, eu comentava hoje de manhã, é você ser uma pessoa educada. Não só dentro da tua casa, mas dentro da empresa onde você trabalha. Você tratar todos os teus colegas com educação, você tratar os teus amigos com educação. Pastor, mas eu tenho amigo meu, né? E na verdade nem é amigo meu. Eu trabalho dentro de uma empresa onde tem inveja, onde tem isso, tem aquilo, né? Mas isso não justifica a gente faltar à educação. Então penso eu, irmãos, assim que dar continuidade na obra de Jesus, vai além do que você colocar um terno, botar uma gravata e dizer agora eu vou fazer a obra de Jesus. Mas fazer a obra de Jesus é você fazer a obra dentro da igreja. Paz do Senhor, irmão, como é que você vai? Tudo bem? Tratar todo mundo igualmente? É verdade ou não é? Você não pode tratar bem um e tratar mal os outros. Você tem que tratar todo mundo bem dentro da igreja. Fazer a obra de Jesus é dentro da tua casa, a pessoa ser o exemplo. Para quem é casado, a esposa tem que ser o exemplo no casamento. A esposa tem que ser o exemplo lá dentro da família. Não pode ser uma esposa briguenta, não pode ser uma esposa, por favor, não interprete mal, né? Uma esposa que dê mau exemplo dentro da sua casa. A mesma coisa é o marido. Se tiver um cavalo dentro de casa, né? Veja bem assim, ó, que obra de Jesus que está sendo feita lá. Se tiver um marido lá, eu era assim antes da minha conversão, eu era muito cavalo, muito estúpido. Veja bem o que o pastor está dizendo, ninguém suporta uma pessoa assim, é verdade, não é, irmãos? Quem é que concorda com o pastor? Ninguém suporta uma pessoa que é estúpida, é briguenta, é teimosa, é cavalo. Eu era assim, antes de eu conhecer Jesus. Mas penso eu que fazer a obra de Jesus tem que haver uma transformação. Se não haver uma transformação, não se converteu, irmão. Se a pessoa continua sendo explosiva, a pessoa continua sendo de mau caráter, a pessoa continua sendo uma pessoa infiel, a pessoa continua sendo uma pessoa briguenta, a pessoa continua tratando as pessoas mal na rua, a pessoa continua tratando as pessoas mal dentro da empresa, colega de trabalho, a pessoa continua sendo uma pessoa das atitudes da velha criatura, então isso é sinal que não houve o quê? Não houve uma transformação. E se Deus olhar para essa pessoa e ver que não houve uma transformação, Ele não vai derrubar as muralhas. E você pode até ter sonho dentro do teu coração. Pastor, eu tenho sonho. Eu tenho projetos, pastor, grande dentro do meu coração. Eu quero conquistar, pastor, a terra. Eu quero conquistar minha cura. Eu quero conquistar uma bênção para minha família. Mas você não vai conquistar nada assim. Porque para você conquistar alguma coisa, as muralhas, elas têm que cair por terra, amém? Só que o único que pode derrubar essas muralhas é quem? É Deus. E para que Deus derrube essas muralhas, Ele vai olhar para você e Ele vai precisar enxergar o que, gente? Transformação. Então isso significa que a gente tem que ser transformado, amém, irmãos? Não pode ser, irmão, que a pessoa entregou a vida para Jesus, veio para a igreja e continua sendo do mesmo jeito. Não é possível isso. A pessoa vem para a igreja, bota a Bíblia embaixo do braço. Pastor, hoje é dia de eu ir para a igreja, coisa e tal. Mas ela sai da igreja, a pessoa volta a ser a velha criatura. Olha que isso é uma obra do diabo, não entenda mal, pastor. E o diabo vai acabar com a vida dessa pessoa se a pessoa não mudar. Se a pessoa não mudar o jeito de ser. Se a pessoa não passar a ser uma pessoa que dê continuidade na obra de quem? De Jesus, o diabo vai acabar com essa pessoa. Então, quando Deus ele olha para o ser humano, Deus ele precisa enxergar o que, igreja? Uma transformação. Tem que ter uma transformação, irmãos. E é isso que eu vou falar. Aqui, ó, eu quero começar aqui em 1 Crônicas. Foi isso que o Davi ele falou para o Salomão.
Salomão, eu não posso mais, a minha idade não permite, eu daqui uns dias agora Deus vai me recolher, eu vou morrer, Salomão. Mas eu quero que tudo aquilo que eu fiz em tempo, fui bom para os meus empregados, fui um bom exemplo para as pessoas, né? Eu não usei daquela autoridade que eu tinha para tratar mal as pessoas. Tudo aquilo que eu fazia, agora eu quero que você dê o quê? Continuidade. E você tem que levar isso para dentro da tua casa, amém? As mães, hoje é dia das mães, as mães têm que ensinar os filhos a fazer o que elas fazem. Agora, se as mães não são exemplo, como é que os filhos vão fazer, dar continuidade na obra de Jesus? Os pais têm que ensinar os filhos a fazer aquilo que é certo. Mas se os pais não dão exemplo para os filhos, como é que os filhos vão dar continuidade na obra de Jesus? Se os filhos olham para dentro de casa, meu Deus do céu, parece que eu estou no meio de uma guerra. É nome de um lado, é palavrão do outro, é mau exemplo aqui, é ameaça de lá. Como é que, entendo o pastor está dizendo, como é que os filhos vão dar continuidade na obra de Jesus? Então, as muralhas, elas vão ser derrubadas se Deus identificar transformação, tá, gente? Vamos fazer a leitura aqui, então. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Quem é que está entendendo, pastor? Os irmãos estão entendendo, pastor? Então, diga glória a Deus. Amém? Toma posse, hoje é Santa Ceia, né? Depois nós vamos participar da Santa Ceia. Diz assim, meus irmãos, ó, 1 Crônicas 28, versículo 19. Tudo isso está dizendo, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado de quem? Do Senhor, a saber todas as obras deste risco. Então isso significa o que o Salomão está dizendo aqui, ó, que tudo aquilo, né, que tinha sido registrado, tinha sido escrito, e que agora o Davi tinha enviado para ele, isso aqui era mandado de quem? Era mandado do Senhor. Isso aqui era uma ordem do Senhor. Agora o próprio Senhor, ele tinha falado para o Davi, ó, eu quero que o teu filho dê continuidade na obra que você começou. Eu quero que o teu filho agora, Davi, ele seja um exemplo igual a você. Eu quero que ele continue a obra que você estava fazendo. Então está dizendo aqui, vamos ler de novo 19, né? Tudo isso disse Davi, por escrito, olha só, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste, todas, né? Aí no versículo 20 tem umas dicas ali que ele deu a Salomão. E disse assim, ó, e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te. Então a primeira coisa tem que se esforçar para você dar continuidade na obra, amém? Dar continuidade na obra do Senhor Jesus. Foi a primeira coisa que o Davi falou, né? E disse Davi a Salomão, seu filho, no 20, né? Esforça-te. E tem o quê? E tem bom ânimo. E faz o quê? A obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus está dizendo ali, ó, meu Deus há de ser contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa de quem? Da casa do Senhor. Então, o que o Davi estava ensinando o filho dele? Meu filho, você vai ter que se esforçar. Agora você vai ter que ter muito bom ânimo, Salomão. E olha, você vai ter que fazer toda a obra que o Senhor Deus, ele colocou para você fazer também. Tudo aquilo que Deus ele colocou para você fazer, você vai ter que fazer. Então, tirando desse texto aqui, que é o que o pastor está pregando, já vou falar de Josué, eu entendo que Deus, quando ele olha na gente, tem que haver uma transformação. Fazer a obra de Deus, aquilo que o pastor disse, não é a gente usar um terno e gravata, botar uma gravata, estar com a Bíblia embaixo do braço, achando que a gente está fazendo a obra, mas é eu ser uma pessoa educada. Eu ser uma pessoa, sabe, que eu esteja sempre disposto a estender a mão quando as pessoas estão passando por necessidade. Eu ser uma pessoa boa. Por favor, não interprete mal, pastor, mas a pessoa que entregou a vida para Jesus, essa pessoa, ela muda o jeito de ser. Eu falei hoje de manhã no culto da manhã aqui, porque eu gosto de falar do homem, porque eu sou homem, né? Até o jeito de falar do homem, ele muda. Muda, não é mais aquela voz agressiva, não é mais aquele jeito da velha criatura, muda o jeito. E tem muita coisa, irmãos, assim, que o homem até, ele baixa a cabeça e ele fica quieto, ele não bate mais boca. Mas tudo isso, né, irmãos, quem vai fazer? Aquela pessoa que entende que tem que dar continuidade na obra do Senhor. Então eu quero que você vá agora para Josué, vai ali para Josué capítulo 1, Josué capítulo de número 1. Quem está entendendo o que o pastor está pregando? Estão entendendo, irmãos? Deus olha para você e precisa enxergar uma transformação.
Não pode ser mais a mesma pessoa. Se você entregou tua vida para Jesus, você passou a ser uma nova criatura, tem que haver uma diferença. Não pode mais ser a mesma pessoa. Pastor, eu ainda carrego, pastor, algumas coisas erradas. Então você tem que hoje tomar uma decisão de abandonar, porque senão o diabo vai acabar com a tua vida. Eu, nessa minha caminhada, eu vi muita gente orgulhosa, vi muita gente soberba, orgulhosa. Isso é desde o início da criação, lá deixou de ser o eu sou, agora passou a ser o eu mesmo, o ser humano. O ego da pessoa, né? Agora é eu que sei o que eu tenho que fazer para mim ser abençoado. E não é isso que Deus ele quer. Deus ele quer que a pessoa venha e se prostre diante dele e reconheça que o único que pode fazer alguma coisa por ela é quem? É o Senhor. É transformação, gente. Tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o jeito de pensar. Agora, se você era uma pessoa que tomava decisão por conta, era explosiva, era uma pessoa precipitada, qualquer coisa que acontecia já tomava decisão precipitada, não pode mais. Agora você tem que ir para o joelho, você tem que orar e pedir uma direção para quem? É uma transformação. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, depois eu não tomei mais decisão nenhuma sozinha. Então é essa transformação que vai fazer Deus derrubar as muralhas e vai fazer você conquistar a promessa que ele te prometeu, amém? Deixa eu te contar um caso antes de eu ler aqui, Josué capítulo 1. A minha esposa um dia, para quem sabe, minha esposa já contou, ela contou até sábado um pouquinho aqui resumido, ela já contou várias vezes o testemunho dela, mas minha esposa teve uma menina de 14 anos que morreu, faleceu, Isabel, o nome dela. E ela tinha uma deficiência. E a minha esposa, ela andava para cima e para baixo com aquela cadeira de roda. Levava a menina dela a consultar em Porto Alegre, para tudo que era clínica, com aquela cadeira de roda para tudo que é lado lá. E um dia ela estava numa avenida muito grande lá em Porto Alegre, para quem conhece, é muito movimentado lá. E ela tinha que atravessar essa avenida para o outro lado para pegar o ônibus. E ela já estava meio atrasada. E aí o que aconteceu? Os carros lá fechou a sinaleira e ela pegou e atravessou com a cadeira de roda. E a menina dela era pesada, 14 anos de idade. E ela magrinha, irmãos, assim, parecia uma vareta. Bem magrinha mesmo, minha esposa. E ela atravessou com aquela cadeira de roda e tinha um meio fio, bem entre o meio das faixas. E quando ela ergueu a cadeira assim, para poder passar para o outro lado, a cadeira virou. A cadeira virou e a menina caiu de cima da cadeira, no asfalto, assim, eu sei até meio rolando ali com a cadeira. E foi uma coisa muito, muito complicada, porque era um movimento de carro. E os carros, eles não têm paciência, os carros, eles querem vir, irmãos, eles cruzam por cima, eles não estão nem aí. Só que nessa situação, parou uma caminhonete. Ela me contando para mim, parou uma caminhonete, mais um caminhonetão assim, sabe? E o cara desceu de dentro, deu a entender que o cara, do dono da caminhonete, era o médico. E ele desceu e ele começou a parar o trânsito. Ó, pare aí que tem uma menina caída aqui. Parou o trânsito ali, desceu da caminhonete, ele e um outro senhor que estava na carona com ele. E eles foram lá e pegaram a menina nela que estava jogada no asfalto, colocaram na cadeira, colocaram dentro da caminhonete e foram levá-las em casa. Olha só. Talvez essas pessoas não eram nem de Jesus, mas ali eles estavam dando continuidade na obra de quem? Na obra do Senhor. Então fazer a obra do Senhor é isso, irmão. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. Não é possível você vai ver uma pessoa caída na estrada, você não vai estender a mão para ajudar. Não é possível que você vai ver um familiar teu, de repente passando por uma batalha, uma coisa, você tendo condição, você não vai ajudar. Toda pessoa que entregou a vida para Jesus, tem que haver uma transformação, amém? Aí Deus olha para você e ele vê, ó, essa pessoa ela foi transformada. E aí Deus derruba as muralhas e você passa a conquistar o que ele te prometeu. Mas tem que transformar. Amém? Diga para esse irmão desse lado aí, dessa irmã, se transforma de uma vez. Diga para essa pessoa aí. Diga, tem que se transformar. Diga assim, muda, né? Tem que mudar, porque senão Deus nunca vai fazer a obra. E o que acontece, irmão, é que tem muita gente que daí não vai ser feliz. Esse é o detalhe. Tem muito casamento que não vai desfrutar da promessa. Tem muita família que não vai desfrutar da promessa. Tem muita gente que não vai conseguir conquistar o que Deus ele prometeu. Então, tem que haver uma transformação, amém, irmão? Comprometimento. O pastor está dizendo, não é você se fechar dentro de uma igreja, e é óbvio que isso aqui faz parte da obra também, mas eu estou dizendo que aonde você estiver, você tem que dar continuidade na obra. Tratar bem as pessoas com educação, pelo amor de Deus, tem que ter amor no coração.
Jesus disse que se alguém falar mal de você, você tem que fazer o que fala mal? Diga assim, eu tenho que falar bem. Isso é dar continuidade na obra de Jesus. Se alguém te perseguir, o que você tem que fazer? Perseguir a pessoa também? Não, você tem que ajudar a pessoa a se libertar. Se alguém um dia te ferir uma face, você tem que chamar no tapão também? Você tem que oferecer a outra face. Aí quando a pessoa age assim, é porque houve uma transformação. Então foi isso que o Davi estava dizendo. Meu filho, a partir de agora eu quero que você dê continuidade na obra do Senhor. Assim como eu fui um exemplo na face da terra, eu quero que você seja também um exemplo. Amém? Josué capítulo 1. Vamos lá. Em nome de Jesus. Versículo é o de número 1. Diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem? Aos filhos de Israel. Então, olha aqui para o pastor, né? Então, a gente está fazendo o estudo das muralhas, porque foi o Josué que foi usado por Deus ali para ver as muralhas serem derrubadas. Só que agora a situação para o Josué era difícil. Moisés, ele tinha o quê? Ele tinha morrido. Eu até comentei hoje de manhã com os irmãos, nem a morte pode parar a gente de fazer a obra. Nada pode parar você tem que dar continuidade na obra. Porque a gente vive num tempo, que nem o pastor estava falando no início, a gente não sabe das coisas que estão acontecendo, a gente não sabe o que é para acontecer para frente. Quanta gente agora está com essas enchentes aí, perderam a vida. E talvez quantas pessoas que são até de igreja, é verdade, não é, irmãos? Quantas pessoas não estão tristes? Quantas pessoas não estão, sabe, com o coração rachado no meio? Pessoas que perderam talvez casa, perderam tudo, irmãos, móveis, estão com o coração abatido, se enfraqueceram muito com aquilo ali. Mas entendo que o pastor está dizendo, Deus, ele quer que você continue fazendo a obra. Deus não quer que você pare. Foi isso que Deus estava falando. Josué estava sentado, desanimado. E aí Deus disse, ô Josué, o Moisés que era o meu servo, que fazia a obra, que se preparou, que estava dando o exemplo nessa face da terra, agora ele morreu, acabou. Chegou o dia dele, eu recolhi ele, mas agora eu quero que você dê continuidade na obra. Mas para ele dar continuidade, ele teria que fazer o quê, gente? Se levantar. Se levantar significa a pessoa sair daquela posição de desânimo e começar a levantar e fazer a obra de novo. Mostrar para as pessoas que você é a luz nesse mundo e é o sal nessa terra. E talvez você esteja até sofrendo por causa de um familiar teu que perdeu tudo que tinha. Ou até mesmo que nem o pastor fez a oração. Talvez você perdeu uma pessoa que você amava. E isso ali está dentro do teu coração. E aquilo ali pode ser que fez você se cansar um pouco. Mas o que Deus está dizendo? Que toda pessoa que foi até Jesus tem que haver uma transformação. Tem que haver uma transformação, irmão. Nada pode parar a gente de dar continuidade na obra de Jesus, amém? Mesmo que alguém chegue chorando, triste, você vai dar uma palavra de ânimo para essa pessoa. Mas vamos olhar para Deus, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa. Não se abata, vamos orar, vamos fazer um propósito, Deus vai nos abençoar. E às vezes é você que está passando pela batalha. É verdade, não é? Você está passando pela maior luta da sua vida. Problema no casamento, problema dentro de casa, problema com um parente, está passando a maior luta. E às vezes Deus coloca pessoas na tua vida, não é? Que estão passando por problemas semelhantes ao teu. Só que é nesse momento que o Senhor ele quer enxergar a transformação em você. Ele quer ver que você vai dar continuidade na obra aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então foi isso que Deus estava falando. Vamos ler o 3 agora, versículo 3, tá? Diz assim, ó. Olha a promessa grande aí, ó. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho, como eu disse a Moisés. Então olha aqui para o pastor. Todo lugar onde você botar a planta do teu pé, não existe lugar aonde você botar a planta do teu pé, ali o que o Senhor está dizendo, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho,
eu vou tenho dado. Significa, né, dado paz, dado alegria, dado, sabe, prosperidade. Tudo aquilo que você precisa naquele lugar onde você está, Deus ele tem te dado. Diga glória a Deus, é uma promessa que Deus fez. Mas Deus ele quer ver você dando continuidade, se levantando, se esforçando, tendo bom ânimo. Vamos ler ali de novo 3, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha o 4. Desde o... Então isso significa, gente, olha aqui, ó, que até o deserto Deus o quê? Tem promessa para a gente. Não para você sofrer no deserto, mas até em momento de deserto, momento de dificuldade, o Senhor tem coisas para nós. É uma preparação, o deserto, para a gente conquistar grandes coisas, amém? Então ele está dizendo, né? Desde o deserto e desde este Líbano, que é um lugar de prosperidade, Líbano, né? Desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei nem te desampararei, né? Mas olha o que Deus fortalece para ele aqui, versículo 6. Porém, esforça-te, né? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então o que Deus estava dizendo, Josué? Meu servo Moisés agora é morto, e agora eu conto com você. Eu quero que você dê continuidade na obra de Moisés agora, na obra de Jesus. Eu não quero que você pare, Josué. Vai ter momento, Josué, que você vai se deparar com muralhas, dificuldade, barreiras. E tem uma grande bênção do lado de lá para você. Só que você tem que entender que se houver uma transformação, uma aceitação da palavra que eu estou te dando, então essas muralhas quem vai derrubar sou eu. E você vai passar a conquistar aquilo que eu te prometi. Amém, irmãos? Então Deus ele tem grandes bênçãos para todos nós. Diga glória a Deus. Deus tem promessa grande para você, desde o deserto até o Líbano. Desde o deserto do Líbano, qualquer lugar da terra, Deus tem bênçãos grandes. Mas para que essas bênçãos elas venham, você venha alcançar, Deus precisa enxergar uma transformação. Amém? E é essa transformação que Deus ele precisou enxergar em Josué. Se Deus olhasse para o Josué e enxergasse, esse meu servo não parou, ele deu continuidade na obra, então isso era suficiente para Deus entrar em ação e derrubar as muralhas. Amém, irmãos? E o Josué passar a conquistar a terra prometida. Mas tem que haver uma transformação. Não é possível, a pessoa veio para Jesus e a pessoa não entendeu ainda. Não entendeu que tem que mudar, uma oportunidade que Deus está dando, irmão. Eu, quando fui para a igreja, eu entendi, meu Deus, se eu continuar sendo do jeito que eu sou, nunca vou me dar bem com ninguém. Nunca vou me acertar com ninguém, casamento nenhum vai dar certo. Eu sabia que tinha que haver uma transformação, o meu jeito de falar, o meu jeito de tratar, né, as coisas, ter domínio próprio, ser pessoa, sabe que tem o Espírito Santo, tem a unção do Espírito Santo. Eu entendi aquilo. E foi isso que fez eu conquistar o que Deus ele me prometeu. Diga glória a Deus. E você tem muita coisa para conquistar. Mas tudo isso depende dessa transformação. Por favor, eu não vou nem entrar muito a fundo na mensagem, né? Mas não preciso falar nem do corpo. Tem que cuidar do teu corpo. Tem que cuidar da tua vida financeira. Tu tem que cuidar do que tu faz da tua vida. Tem que cuidar do jeito que tu se comporta, do jeito que tu age na frente das pessoas. Quando você é uma pessoa que mudou a tua personalidade, o teu caráter, é uma pessoa que agora tem o caráter de Cristo, então Deus olha e vê que houve uma transformação. E é a transformação que vai fazer as muralhas serem derrubadas e você conquistar o que ele te prometeu. Amém, irmãos? Você entendeu a mensagem? Entendeu? Vai lá para o Salmo 89. Poderia falar, irmãos, de muitas pessoas que houve uma transformação. Pega o exemplo de Abraão. Deus disse para Abraão, né? Sai do lugar onde você está agora, Abraão, e vai para uma terra onde eu te levarei, eu vou te mostrar.
Deus estava dizendo, sai dessa posição agora aí de pecador e vai para a minha presença, Abraão. Vai lá, Abraão, agora eu quero que você dê continuidade na obra. Aí você pega Isaac, o filho do Abraão, deu continuidade na obra. Pega Jacó deu continuidade na obra. E vai pegando várias mulheres. Eu comentei hoje de manhã o exemplo da Noemi e da Ruth. Olha que coisa linda, irmãos. A Noemi era a sogra da Ruth e os 2 filhos dela tinham morrido. Mas a Noemi não impediu a Ruth de morar com ela, porque a Ruth era moabita. Ela disse, não, se você quiser ir, então vamos. Abençoou a Ruth, era uma moabita, era um povo inimigo do povo de Deus. Mas quem vai fazer isso é a pessoa que houve uma verdadeira transformação. É a pessoa que se preocupa com o seu próximo, a pessoa que está ali pronta sempre para estender a mão. Amém? E assim Deus, Ele vai fazendo a pessoa conquistar. Diga glória a Deus. Salmos, capítulo 89, que é bem conhecido nosso. Aí nós vamos orar. Salmos 89. E nós somos adultos, né, irmão? Todo mundo é adulto aqui, né? Nós não podemos carregar nenhum tipo de coisa estranha. Eu digo no sentido, puxa, vou continuar sendo aquela velha criatura, qualquer coisinha que me falo, eu já me embeiço. Qualquer coisinha que eu falo, já fecho minha cara, fecho meu coração. Isso aí tudo é atitude da velha criatura. Se você veio aqui, abra o teu coração e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar falando comigo. É verdade, não é, irmãos? Eu, quando o pastor me batia no altar, né, eu estava sentado lá e ele ia batendo, ó. E eu levantava minhas mãos e dizia, obrigado, Jesus, pode falar. Fala que o teu servo ouve. Eu estava disposto a querer ver uma mudança, amém, irmão? E se não partir disposição do teu coração, se você não for uma pessoa que busque capacitação, uma pessoa organizada na tua vida, como que vai haver uma transformação? Exige esforço, exige dedicação, oração, comunhão, exige um esforço da gente fazer. Mas às vezes a pessoa não faz aquilo que Deus pede para fazer. E por isso que não há uma verdadeira transformação. Não há. Eu sempre cuido bastante quem eu vou colocar na obra. Eu chamo todo mundo para a obra. Mas eu vou colocar essa pessoa, dizer para o pastor Felipe assim, pastor, essa pessoa tem chamado para ser obreiro, quando eu enxergo o que? As atitudes. Quando eu vejo que a pessoa sabe, mudou o jeito de ser. Amém, pastor. Vamos batalhar, Deus vai dar vitória. Amém? Você vê a pessoa. Agora, se a pessoa quer fazer a obra, não interpreta mal o pastor, não vem participar da Santa Ceia, não leva a sério o que a palavra de Deus fala, é uma pessoa que não cumpre escala. Está entendendo? Não tem como, né, as muralhas serem derrubadas. Como que a pessoa vai alcançar, conquistar o que Deus prometeu? Nunca vai conquistar. Vai ser uma pessoa derrotada, vai ser uma pessoa infeliz, não vai ser uma pessoa feliz. Porque tudo que nós precisamos fazer depende de quem? Do ensinamento da palavra. Existe uma dedicação. Existe, sabe, uma obediência à palavra. Aí eu passo a conquistar o que Deus ele me prometeu. Diga glória a Deus, irmão. Vocês estão muito sérios hoje, viu? Vamos lá. Salmo 89, versículo de número 19, tá? E aí nós vamos orar. Diz assim, ó. Achei a Davi, né? Eu tinha falado de Davi antes. Achei, é o 19, perdão, é o 19, versículo 19, Salmo 89. Então, em visão, falaste do teu santo, né? E disseste. Deus estava falando de quem? Quem que era santo? Diga Davi. Você vê que do próprio Deus, quando ele fala com alguém, ele se refere a Davi como alguém o quê? Santo. Alguém que mudou, houve uma transformação, uma pessoa que mudou o caráter. Davi, até antes de talvez de entregar a vida para Jesus, era um rapaz teimoso, eu não sei. Eu sei que muita gente traz coisa boa, mas penso eu que toda criança também precisa ser transformada. Talvez o Davi era arteiro, ele tinha as coisinhas dele que ele aprontava lá. Mas a questão é que depois que o Davi entregou a vida para Jesus, houve uma transformação. Vou dar continuidade na obra do meu pai Jessé. Eu vou dar continuidade na obra que o meu pai e a minha mãe eles começaram. Falar bem, tratar as pessoas com educação. Eu vou dar continuidade. E por isso que Deus, quando se referia a Davi, se referia como homem santo. E ele era rei de Israel. Ele tinha autoridade nas mãos para mandar matar. Ele tinha autoridade nas mãos para fazer as pessoas se humilhar. Mas ele não fazia isso. Ele estava sempre disposto a abençoar.
Isso é dar continuidade na obra, amém, irmão? Você fazer a obra não é você pegar, botar a Bíblia embaixo do braço e sair por aí, tu é pecador, tu é isso, tu é aquilo. Isso não é obra, isso aí é um demônio. E a pessoa precisa se libertar desse demônio. Não pode isso. Não existe isso, irmão. Se você conhece a palavra, Jesus, quando ele chegava nas pessoas pobres, ele dizia, levanta-te. Ele curava, ele dizia para o cego, vai lá na fonte, se lava que você vai passar a enxergar. Ele falava para os leprosos, sejam purificados. Você não via Jesus pregando a palavra. Jesus pregava a palavra a quem? Para o diabo. Dizia para ele se arrepender do erro cometido. Então a obra de Jesus é isso, irmão. É dar copo de água, por favor, não interpreta mal. Mas é dar copo de água para o sedento. É você dar um prato de comida para a pessoa que está com fome, faminto. É você tirar o teu agasalho e você dar para a pessoa que está com frio. E isso é você dar continuidade na obra de Jesus. E por isso que a gente está aqui, porque a gente está aprendendo a palavra para lá fora, a gente fazer a obra de Jesus também, amém?